nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. Bom, gente, agora é hora de falar sobre a tão esperada prova do Enem, viu? Bom, e quem me acompanha nessa conversa hoje é a professora Ana Carolina Maciel, né, que dá aula de Sociologia no Colégio Arnaldo e também participa de projetos relacionados ao Enem no Centro de Ensino. E também o professor, quem também participa conosco, né? Professor de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Eduardo Mortimer. Neste ano, é bom lembrar, é bom frisar sobre isso, né? Quase 6 milhões de candidatos vão fazer as provas do Enem, viu? Bom, mas antes de começar nossa conversa, nós vamos relembrar a trajetória de 20 anos do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos conferir. Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é usado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, o ProUni. Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. A edição 2018 do Enem recebeu mais de 6 milhões e 700 mil inscrições e tem 81,3% dos participantes confirmados para as provas do dia 4 e 11 de novembro. Esta é a primeira edição do Enem em que a solicitação de isenção foi anterior à inscrição e que os participantes que estavam isentos e faltaram tiveram que justificar a ausência para obter novamente a gratuidade. Bom, a gente então conferiu aí essa trajetória, são 20 anos do Enem. Primeiro, quero recebê-los, bem-vindos, professor, bem-vindos, professora. 20 anos do Enem, muita coisa mudou de lá para cá, né? Olha, eu acho que o Enem é uma certa conquista da educação brasileira, porque, afinal de contas, você conseguiu primeiro implantar um exame que ele começou como um exame para avaliar o ensino médio, né? Hoje, inclusive, nesse ano, ele deixa de ser um exame para avaliar o ensino médio, né? Que você tem o Enseja que passa a cumprir esse papel. Para integrar também, né? Então, o Enseja passa a cumprir esse papel que o Enem tinha. O Enem passou principalmente a ser um exame que orienta essas avaliações para a entrada na universidade, em todo o circuito universitário, né? Quer dizer, então, você tem o SISU, que é um programa que é articulado ao Enem, que no SISU estão praticamente todas as universidades federais e muitas universidades estaduais, né? Você tem o ProUni, que aí é para alunos bolsistas e tal, que vão para as universidades privadas, né? E ainda você tem o FIES, que é o financiamento. Todas essas formas de entrada no curso superior, elas têm como objeto o Enem. Quer dizer, o aluno fazendo o Enem, ele pode disputar. E o Enem, de certa forma, eu acho que ele democratizou um pouco o acesso à universidade. Quer dizer, por que o acesso à universidade é complicado? Porque, na verdade, quando você fala em democratizar, você teria que ter uma democratização da educação como um todo. Então, o Enem, ele vai atestar certas diferenças que você tem no sistema que são grandes, né? Então, se você pega qual que é o desempenho da escola pública e qual que é o desempenho da escola particular, você tem diferenças muito grandes. Muito grandes. Porque aí você tem um problema, por exemplo, se você olha o laboratório de ciências, que é um equipamento que as escolas têm, né? Aí as redes federais, que também têm resultados muito bons no Enem, né? São públicas as redes federais, né? Aí elas têm 76% das escolas têm laboratório de ciências. Mas na rede privada, esse número já desce para em torno de 20%. E na rede pública é apenas 8%. É algo a sinalizar também, né? Então, quer dizer, você tem uma dinâmica do Enem que faz com que, quer dizer, o aluno ele vai se preparando para o Enem à medida que ele vai convivendo com esse sistema, né? Então, um aluno que está numa escola privada de elite, ele se prepara muito mais do que um aluno que está na escola pública. Tanto que se tornou proibido a divulgação, né, das notas das escolas, porque estava muito mais voltado para avaliar
os colégios do que o próprio aluno, que não era o objetivo. O objetivo é avaliar a educação do ensino médio e não os colégios em si. E como que o aluno, professora Ana, recebe essa avaliação? Você acredita que ele está preparado para essa dimensão nacional de um exame como esse? Olha, a luta é grande, né? Nesse finalzinho a gente já os percebe bastante cansados, mas eu acho que estão sim preparados. Existe sempre uma dúvida, e a dúvida ela é altamente pertinente, porque a gente não sabe bem o que vem por aí, porque, como o professor já havia dito, tem questões que são extremamente interpretativas, que então você analisando ali o contexto e muito interdisciplinares, né? Tem ali um pouco do foco da história, da geografia, da filosofia convergindo numa mesma questão. E, por outro lado, tem questões que exigem o conhecimento de determinados conceitos. A minha área, né, eu sou socióloga, a minha área mesmo em sociologia, em anos recentes, ela vem cobrando conceitos fundamentais e não somente mais a interpretação. Então, tem essa dúvida. Acho que, ao fim e ao cabo, o que eles devem saber é transformar a informação em conhecimento. Uhum. E como que vocês avaliam a prova do Enem? Vocês acham que aborda todas as questões necessárias de conhecimento para avaliar esse conhecimento, ou vocês apontam algumas sugestões que poderiam ser acrescentadas aí neste teste? Eu acho que a prova trouxe uma coisa que hoje na educação brasileira ela vai se tornando cada vez mais pertinente para a educação, que está nas diretrizes curriculares, nos parâmetros curriculares nacionais de 1999, né, que é contextualização. Quer dizer, você tem muitas questões são contextualizadas, esse contexto está ligado à vida cotidiana, a aplicações na indústria, assim por diante. E tem muitas questões também que o aluno, por exemplo, ele tendo um bom domínio dessa relação do contexto e tendo uma boa leitura, por exemplo, de gráficos, ele às vezes faz, por exemplo, eu sou químico, né? Eu trabalho na educação, mas eu sou químico. Então, você pega a prova de química e tem muitas questões que ele simplesmente, se ele souber ler um gráfico, ele resolve a questão. Então, essas questões... Então, eu acho que é bem dosado nesse ponto, né? E também tem a questão da teoria de resposta ao item, onde você pega o resultado e nesse resultado você diferencia as questões, então questões que são acertadas por muita gente vale menos, né? Questões que são acertadas por pouca gente vale mais. Então, isso também equaliza um pouco mais a prova. Então, eu acho que, de certa forma, eu acho que o Enem está com um avanço na educação brasileira. Tem uma questão que é um exame único, né? Quer dizer, isso muita gente questiona. Questiona muito isso. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, mas eu acho que agora, nessa discussão que você tem da mudança curricular que está tendo no Brasil, né? Que é a discussão das bases curriculares nacionais comuns, né? Bases nacionais comuns curriculares, né? O nome é sempre... Então, com isso, eu acho que vai inverter um pouco essa relação, porque o Enem, acho que um dos defeitos que tem dessa coisa toda é porque o Enem acabou que virou uma referência para o ensino médio e mesmo fundamental. Ele é o currículo. Então, o Enem não pretendia ser um currículo. Ele não tem essa pretensão, mas ele é, na prática, um currículo. Ou seja, o professor vai ensinar aquelas coisas que são cobradas no Enem. E acho que agora vai inverter, né? Porque, de certa forma, o Enem vai ter que se adaptar às novas bases nacionais curriculares comuns. Do ensino fundamental já está aprovado, né? Mas do ensino médio está em discussão ainda e está bem complicado, né? Agora, eu queria saber de vocês como vocês avaliam como política pública de inclusão ao ensino superior. Para você, professora, funciona bem? Eu acho que funciona na medida em que a nota que o aluno consegue no Enem, ela pode ser utilizada não só para a entrada ali na nota de corte no SISU, mas também para o financiamento do ProUni em instituições privadas de ensino. Então, nesse sentido, funciona bem. A questão que eu sempre levo para a discussão é o seguinte, é que isso é uma política pública que deve ser somada também aos investimentos na educação básica. Porque senão nós vamos continuar gerando uma parcela da população dependente desse tipo de política pública afirmativa, né? Então, a política pública deveria ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, urge
que tenha um investimento na educação básica, até para que a gente não tenha um cenário de Enem, porque quando a gente pega os resultados, a gente vê que eles são extremamente distantes no que diz respeito às instituições públicas e privadas de ensino, o que revela ainda um país extremamente desigual. Bom, para fechar nosso bate-papo nesse bloco, professor, 20 anos de Enem, nós assistimos esse vídeo aí no início da nossa conversa. Mudou muito nesses 20 anos o perfil socioeconômico do aluno no curso superior? Não, eu acho que, não devido ao Enem, mas essas políticas públicas que estão em torno do Enem, principalmente a política de cotas, né? Essas cotas para a escola pública, cotas para negros, pardos, índios. Então, essa política de cotas, ela mudou o perfil do público da Universidade Federal e das universidades estaduais, das universidades públicas, né? Então, você tem, com isso, uma inclusão maior. Hoje isso se traduz, por exemplo, você tem muita gente que mora em comunidades e tal, distante e tal, que se forma no curso superior, depois consegue fazer um mestrado, consegue fazer um doutorado. Era uma coisa que a gente não assistia isso há 20 anos atrás. Então, isso eu acho que de certa forma, um sucesso. Mas eu acho que, como a Ana disse, você tem que tentar aprofundar isso, porque, na verdade, esse problema da educação pública no Brasil é um problema muito sério, né? Porque você tem que dar uma educação pública de qualidade para o público. Tá certo, professor. Muito obrigada, Ana. E eles continuam com a gente, viu, gente? Não estão indo embora, não. No próximo bloco, a gente continua, então, esse bate-papo com a Ana Carolina Maciel e também com o professor Eduardo Mortimer. Continuam conosco. Vamos falar mais sobre Enem, viu? E se você tiver alguma dúvida, tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão, é só entrar em contato conosco, viu? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número aparece aí na sua tela. Código de área é o 31 99642 8473. E nós voltamos rapidinho depois do intervalo comercial.